É urgente, torcedor vascaíno. Enfim, o Vasco terá o seu treinador. E uma reviravolta pouco vista aqui no futebol brasileiro, o Vasco se afasta nas negociações pelo técnico argentino Gustavo Alfaro e se aproxima de um desfecho pelo técnico, também argentino, Ramon Dias. A expectativa é que o treinador chegue à cidade carioca nesta terça-feira. Expectativa é que nessas próximas horas ele desembarque aqui no Rio de Janeiro para assinar um contrato com o gigante da colina. Sim, torcedor, em menos de 5 horas o Vasco mudou completamente o rumo de quem será o novo comandante dessa caravela cruz-maltina. E é claro, a gente aqui neste Fala Gigante, em tom de urgência, iremos trazer aí todas as informações a vocês sobre esse novo comandante do Vasco, explicar o que fez o Gustavo Alfaro se distanciar do gigante da colina e também te informar, te trazer o que fez com que hoje Ramon Dias se aproxime e venha se tornar o novo comandante do Vasco da Gama. Além disso, também nesta manhã de terça-feira tivemos o anúncio oficial do volante chileno Gary Medel. Muitas informações, um Fala Gigante que promete, muito agitado e, é claro, você como bom torcedor vascaíno não pode perder. Porém, torcedor, rapidamente, como sempre fazemos aqui no nosso canal, se você aí que está do outro lado, está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Este daqui, ó, é o canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, se você está aí e ainda não é um inscrito do nosso canal, eu venho aqui pedir a sua inscrição. A gente está aí na meta de chegar agora aos 99 mil inscritos. Estamos quase nos 98 e a meta é aos 99. Então eu conto com você. Conto com a sua ajuda. Se você curte o nosso canal, se você quer ficar sempre muito bem informado pelas informações do Vasco, se inscreva. É só vir aqui embaixo e apertar nessa palavrinha inscrever-se. É rápido, é fácil e ajuda muito o nosso crescimento. Você não tem noção o quanto a sua inscrição é importante. Além disso, deixa aqui embaixo também o seu sininho de notificação ativado. Muitas informações estarão acontecendo nessas próximas horas de terça-feira e você ficará muito bem informado sobre o Vasco aqui no nosso canal. Deixe também o seu like e, é claro, deixe aí nos comentários. Ramon Dias é um bom nome, torcedor? Coloque aqui a sua opinião. Tranquilo, rapaziada? Mas vambora, né? Sem muita enrolação, gente, falar logo de Vasco, pois é de fato um Fala Gigante muito agitado, em tom de urgência, então até mesmo de um plantão aqui pra vocês nesta tarde do dia 11 de julho. Pois o que acontece? Uma reviravolta, como trouxemos lá no início do vídeo, na introdução, pouco vista, aconteceu no nosso cruz-maltino. O Vasco, que começou esse dia, esta terça-feira, terminou a segunda, tendo como seu principal alvo, como grande chance de ter como seu novo técnico, o argentino de 60 anos de idade, Gustavo Alfaro, passou agora, neste momento, a ter como o próximo nome, o próximo treinador, Ramon Dias. E o que aconteceu? O que fez essa reviravolta se dar? O que fez essa reviravolta, de fato, acontecer no nosso cruz-maltino? Informação que temos sobre a situação do Gustavo Alfaro é que o mesmo rejeitou uma proposta do Vasco da Gama. Lembra que a gente deixou bem claro a vocês que ele pediu um tempo para analisar o elenco do Vasco e havia detectado no elenco a necessidade de jogadores mais maduros, mais experientes, e isso de fato aconteceu. Ele analisou o elenco, viu carências no elenco cruz-maltino e a partir dessa avaliação ele deixou bem claro que o o Vasco quer, que é se livrar da zona do rebaixamento, permanecer na Série A do Campeonato Brasileiro, é muito difícil com as peças que hoje o cruz-maltino tem em mãos. Com isso ele rejeitou a oferta, o Vasco tentou ainda convencer aí o Gustavo Alfaro a aceitar o projeto proposto pelo diretor executivo Paulo Brax, porém logo pela parte da manhã dessa terça-feira já tivemos a confirmação que seria muito difícil aí ter uma reviravolta na situação com relação ao Gustavo Alfaro. Então a partir disso o Vasco já começou a buscar outros nomes no mercado, o Vasco começou a procurar outras situações. E era realmente muito complicado de o Vasco achar um novo técnico. Antes dessa informação que tivemos sobre o Ramon Dias, muitas notícias surgiram, informações de bastidores, que o momento no Vasco é muito ruim. O Vasco procurou o Rogério Ceni, o Vasco procurou o Thiago Nunes, o Vasco procurou vários outros nomes que rejeitaram o projeto do Vasco da Gama. Muitos, inclusive, falando que o Paulo Brax é ruim de negociação. O Paulo Brax foi muito queimado nessa tarde de hoje nas redes sociais. A hashtag Fora Luz Melo e Fora Paulo Brax foram para os Trending Topics de uma das redes sociais mais famosas. Ou seja, Trending Topics significa o assunto mais comentado do Brasil.
Fora Paulo Brax e fora Luiz Melo foi o assunto mais comentado no Brasil nessa manhã de terça-feira, exatamente pela incompetência hoje desses dois profissionais que são os grandes nomes da SAF do Vasco da Gama. E isso, é claro, abriu os olhos do torcedor vascaíno ainda mais com relação a esses dois profissionais. E não tivemos apenas notícias com relação à situação do Gustavo Alfaro. A gente já vai trazer informações a vocês sobre a situação do Ramon Dias, mas antes eu quero aqui abrir os seus olhos também, torcedor. Porque, além de informações de bastidores que eu tive sobre Thiago Nunes rejeitando o projeto, pois o Paulo Brax seria ruim de negociar, Rogério Ceni rejeitando o projeto, pois o Paulo Brax seria ruim de negociar, o Paulo Brax perdeu a oportunidade de contratar o meio-campo do Atlético Paranaense, Léo Cittadini, por ser ruim nas negociações. Informação que tivemos é que, de fato, o Léo Cittadini era um alvo do Vasco da Gama, mas as negociações foram encerradas nesses últimos dias. O Paulo Brax, inclusive, que confirmou esse encerramento. Deixou bem claro que as negociações não estão mais acontecendo. O grande motivo para que as negociações não estejam mais acontecendo entre Vasco e Léo Cittadini é que o Vasco fez uma proposta, o Vasco conversou com o meio-campo do Atlético Paranaense e ficou 72 horas sem responder. O Paulo Brax virou pro Léo Cittadini e falou: olha só, em 72 horas eu vou voltar para conversar com você. E sabe o que aconteceu? O Paulo Brax não voltou para conversar com o meia. E a partir disso ele também não quis mais fechar com o Vasco da Gama. Informação que tivemos pelas pessoas aí que cobrem o Vasco da Gama, informações mesmo de bastidores, é que as pessoas que envolvem a carreira do Léo Cittadini disseram exatamente essa frase, ó, abre aspas, realizaram a proposta e depois sumiram. Então, dessa maneira, a partir desse momento, a partir de hoje, o Léo Cittadini também não quer mais vestir a camisa do Vasco da Gama, não se sentiu valorizado pelo Cruz Maltino. Então, Paulo Brax errou na procura por técnico, demorou na procura por treinador, demorou na montagem, errou, perdão, na montagem do elenco lá no início do ano e agora novamente está errando nessa janela, dando mole mesmo, errando, sendo lento, errando nas negociações, tendo atitudes erradas mesmo com relação aos atletas que está conversando. Então tudo isso mostra o porquê nos encontramos nessa situação. E torcedor, foi uma manhã de clima tenso, uma manhã de preocupação para o torcedor vascaíno e uma tarde de esperança, pois ao mesmo tempo que a gente teve informações de que o Gustavo Alfaro teria recusado o projeto do Vasco, tivemos aí a hashtag Fora Luiz Melo e Fora Paulo Brax nos assuntos mais comentados no Brasil. Tivemos aí também a confirmação da recusa do Léo Cittadini por uma atitude errada do Departamento de Futebol do Vasco. A gente teve a informação de que agora, nesse momento, Ramon Dias deve ser o técnico do Gigante da Colina. César Luiz Merló, que é aí um dos jornalistas mais renomados do futebol sul-americano, da imprensa aqui da América do Sul, trouxe essa informação, que após a recusa do Gustavo Alfaro, Ramon Ángel Dias, foi assim falado nas redes sociais, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, é o novo treinador do Vasco da Gama. Já há um acordo de palavra entre as partes. Inclusive, segundo o próprio César Luiz Merlo, nas próximas horas, Ramon Dias estará viajando para assinar o seu contrato com o Gigante da Colina. Então, não é algo que é subjetivo, não é uma especulação, é uma confirmação de um dos principais jornalistas da América do Sul, que já cravou várias situações, já deu vários furos aí durante essa janela de transferências e agora confirma, não sonda, confirma a chegada do Ramon Dias ao Gigante da Colina. Você pode até se perguntar, Lucas, quem é o Ramon Dias? Para quem não conhece, o Ramon Dias é um técnico de 63 anos de idade, também argentino, igual ao Gustavo Alfaro, um técnico inclusive de carreira maior do que a do Gustavo Alfaro, um técnico com passagens por clubes maiores do que o Gustavo Alfaro. Ele começou a sua carreira lá em 1996 com o River Plate. Lembra aquele jogo entre Vasco da Gama e River lá em 1998 no Monumental de Nunes, aquela música contra o River Plate, gol do Juninho, monumental. Quem estava na beirada de campo do River foi Ramon Dias. É um técnico que já sofreu nas mãos do Vasco da Gama. Ele passou no River Plate dos anos de 1996 até 2002. 7 temporadas à frente do clube argentino, seguidas. Além do River Plate, tem passagens por São Lourenço, também da Argentina, América do México, Seleção do Paraguai, Al Hilal dos Emirados Árabes, Al Ittihad dos Emirados Árabes, Al Nassr
do mundo árabe e agora a sua última passagem também pelo mesmo Al Hilal, onde inclusive, torcedor vascaíno, nessa sua última passagem chegou às finais do Mundial de Clubes. Lembra do Al Hilal no Mundial de Clubes que eliminou o Flamengo? Então, quem estava na beirada de campo do Al Hilal era exatamente esse senhor que hoje tem grandes chances e praticamente está confirmado, falta apenas a assinatura do contrato, será o novo técnico do Vasco da Gama. E por que é tão importante falarmos sobre Ramon Dias? Porque o nome do Ramon Dias me empolga mais do que empolga o Gustavo Alfaro, porque tem números melhores, tem uma bagagem maior do que o Gustavo Alfaro. E só para te adiantar com relação a títulos, Ramon Dias tem em sua carreira a Asian Cup Winners Cup, no caso como se fosse a Libertadores do mundo asiático, onde ele conquistou com o Al Hilal na temporada passada e por isso conquistou a vaga no Mundial de Clubes. Ele tem também uma Liga Argentina Apertura, tem 2 campeonatos argentinos, tem 2 campeonatos metropolitano argentino, tem um Coupe de France, tem um campeonato italiano e tem um Mundial Sub-20. Então é um técnico de muitos títulos e um técnico, como eu trouxe a vocês, de bons números. E a esperança minha aumenta, porque os números do Ramon Dias são números que tiram o Vasco dessa zona, dessa situação. Números de aproveitamento que fazem o Vasco permanecer na elite do futebol brasileiro. O Vasco, para quem viu a Acorda Vascão, conseguiu observar que eu vou fazer exatamente, vai conseguir observar, né, que eu irei fazer exatamente a mesma, vou usar as mesmas informações do Acorda Vascão agora. O Vasco tem 9 pontos conquistados até o momento no Campeonato Brasileiro. O número mágico para você não cair é 45. O Vasco precisa de 36 pontos para chegar a esse número mágico. O Vasco terá em disputa das próximas 24 rodadas exatamente 72 pontos. Então é matemático, é cálculo. O Vasco precisa de 50% de aproveitamento nas próximas rodadas para chegar aos 45%. E a partir do momento que a gente vê o aproveitamento do Ramon Dias nos seus últimos 4 clubes, todos os aproveitamentos dele tiram o Vasco da zona do rebaixamento. Pirâmide do Egito teve 69% de aproveitamento. Tira o Vasco dessa situação, pois o Vasco precisa apenas de 50%. Libertad do Paraguai, 64% de aproveitamento. O Vasco precisa de 50%. Tirará o Vasco dessa situação. Seu último trabalho na Al Hilal, 69% de aproveitamento. O Vasco precisa apenas de 50%. Tira também o Vasco dessa situação. E o trabalho na Al-Nassr, que foi abaixo dos 50, foi 46. Mas visto hoje o Campeonato Brasileiro que nos encontramos, eu acredito que a nota de corte será menor do que 50. Então os 46 eu acredito que tira também o Vasco da zona do rebaixamento. Então todos os seus trabalhos com relação ao aproveitamento dão a entender, dão essa esperança de que no final do ano não estaremos caindo para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. É um técnico muito bom, gente. É um técnico rodado, é um técnico de qualidade. E para, de fato, falar tudo que eu tenho a dizer sobre a situação do Ramon Dias, só para fechar aqui com vocês antes de entrarmos no assunto Gary Medel, o jornal Olé, para ser mais exato, Martim Blotto do jornal Olé, que é um dos principais jornais do futebol argentino, falou exatamente quem é Ramon Dias. Então, torcedor, fique um pouquinho, só para você entender melhor quem é esse novo nome do Gigante da Colina. O jornalista diz assim, ó, abre aspas, sobre o técnico. É uma ideia muito tradicional. Ele se baseia nas características dos jogadores dos que estão bem e se adapta. Ele é um técnico muito ofensivo no discurso, mas também dá muita importância para a defesa. Gosta de dar liberdade aos jogadores para expressarem o talento individual. Sempre se adapta ao estilo dos jogadores. Por isso, a relação com o elenco costuma ser boa. Costuma ter uma relação estreita com referências do plantel. Fala do filho do Ramon Dias e no terceiro parágrafo fala assim: com os dirigentes é um personagem difícil de agradar, porque costuma exigir bastante do lado financeiro, das contratações, sempre quer os melhores jogadores, não se conforma. Isso pode gerar conflito. Foi assim no River Plate e no São Lourenço, por exemplo. Nesse sentido, não é muito fácil de agradar. Já com a torcida, o tratamento é bem mais fácil. Ele costuma valorizar o clube, os torcedores. E finaliza dizendo assim: o River fez história, primeiro como jogador, tinha muita qualidade, foi referência até sair para a Itália, nos anos 80. Como treinador era maior ganhador do clube até a chegada de Gadiardo, superou Angela Bruna, que era o ídolo máximo do River. É um personagem que vai ser amado sempre pelo torcedor do River Plate. Então esse é o técnico do Vasco da Gama, completamente surpreendido com Ramon Dias, um baita de um nome que me agrada muito e tenho certeza que também te agrada, torcedor vascaíno. Mas deixa aí a sua opinião nos comentários. Ramon Dias é um bom nome para o Vasco da Gama? Coloque aí, porque acordo verbal já há e é esperado aqui no Rio de Janeiro nessas próximas horas para assinar o seu contrato. Deixa aí a sua opinião, torcedor.
pelo menos uma luz no fim desse túnel obscuro do nosso gigante da colina. Para melhorar ainda mais o dia, na parte da manhã, enfim, foi anunciado o volante chileno Gary Medel. O Vasco acertou aí a contratação de mais um reforço para a temporada, esse volante de 34 anos que nesta última temporada vestiu a camisa do Bolonha da Itália. Ele é o terceiro reforço a se juntar ao elenco cruzmaltino nesta janela de transferências. É um nome muito renomado que não à toa teve aí várias páginas da seleção do Chile, da Comebol aqui, falando sobre a chegada do Medel ao Brasil, ao Vasco da Gama. O Vasco foi assunto em vários locais da América do Sul. Como está aparecendo no perfil da seleção chilena falou, parabenizando no caso, né, o Gary Medel e falando sobre a sua chegada ao Vasco. O próprio perfil também da Comebol falou sobre a chegada do Gary Medel ao Gigante da Colina. Então é um nome gigantesco, é um nome muito pesado que vai agregar muito ao Vasco dentro de campo, tecnicamente, taticamente e também com relação aos holofotes. Os holofotes da América do Sul hoje estarão em cima do Vasco exatamente pela chegada do Gary Medel. É um jogador diferenciado, torcedor. É um ídolo nacional, é um ídolo do futebol chileno. Para vocês terem noção do que eu tô falando, o Gary Medel tem nas redes sociais mais seguidores do que o próprio Vasco. É um nome gigantesco. Esse é o novo reforço cruzmaltino. Assim como ele, queremos mais. Não iremos e não queremos parar por aí. A gente fica por aqui, torcedor. É de fato um Fala Gigante ditado, bastante movimentado, com muitas informações e pelo menos, diferente do que vinha acontecendo, informações boas, informação de anúncio, informação de que enfim, o Vasco terá um novo técnico. E só para finalizar aqui, contrato de Ramon Dias com o Vasco, acabamos de ter essa informação através do jornalista Joel Silva, vai até dezembro de 2024. De fato, chega nas próximas horas ao Rio de Janeiro, para amanhã no CT Moacir Barbosa já estar dando o seu primeiro treino. Vamos que vamos, rapaziada. Enfim, temos um treinador. Isso daqui, ó, é Vasco. Vamos até o final. E se inscrevam, hein? Essa roda vai girar. As coisas, se o Papai do Céu quiser, vão mudar pro nosso Gigante da Colina. Temos um técnico, agora queremos reforços. Vamos que vamos, se inscrevam e saudações vascaínas.